que é avivamento de acordo com a Bíblia Sagrada? Você sabe que existem muitas maneiras de entender avivamento. Nós temos um grupo de pregadores que definem avivamento como uma coisa sociopolítico, não completamente espiritual. Para eles defendem uma teologia chamada teologia dos 7 montes ou 7 pilares. A ideia desses pregadores é que a igreja atinja os 7 pilares da sociedade. O que eles estão querendo dizer? Que chega um ponto que a igreja possa conquistar todas as esferas da sociedade, como a política, como artes, como educação, e medicina, e ciência, e etc, e um monte de coisa. Para eles, quando a igreja atingir isso, estaríamos nós vivendo um avivamento. Esses irmãos defendem que o avivamento só será genuíno e de fato verdadeiro se ele atingir as esferas da sociedade. Sabe, esse modo de pensar tem uma certa verdade, mas não toda a verdade. Nós temos na história avivamentos que sim, atingiram a questão geopolítica. Por exemplo, o avivamento do País de Gales em 1904 com Evan Roberts. De fato, ele mudou socialmente o país, a criminalidade acabou, os bares fecharam por falta de clientes, as casas de prostituição também fecharam por falta de clientes e funcionárias. E os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinha mais crime para julgar. Mas o foco desse avivamento no País de Gales não foi essa geopolítica. O foco foi o mover, foi a questão espiritual que, inevitavelmente, com muitas conversões, muitas transformações, inevitavelmente teve uma mudança social no país. Nós temos também o avivamento de Mumbai, com uma evangelista chamada Padma Ramabai, isso em 1905, que a cidade de Mumbai sofreu é uma palavra interessante, mas passou por um avivamento absurdo. Ramabai, ela tinha vindo do País de Gales, ela foi estudar o País de Gales, o avivamento, recebeu o fogo do avivamento no País de Gales, e chegou em Mumbai, e o fogo de Deus desceu. Ela era uma filantropa. Ela tinha um orfanato de meninas até 12 anos e uma casa de auxílio para viúvas. Uma certa noite, às 3 horas da manhã, uma menina se levanta e pega um balde de água e começa a jogar na coleguinha. Não satisfeita, ela vai lá e pega mais um balde de água e começa a jogar na coleguinha, jogando água. Então, Ramabai acorda e vê aquele alvoroço e vê que a menina está jogando água na coleguinha. O que você está fazendo? Ela está pegando fogo, o corpo dela está cheio de fogo. Mas ninguém viu o fogo, só a menina. Ramabai, então, entendendo aquilo, disse: para, não jogue água nela. Esse fogo que você está vendo não é fogo normal, é fogo de Deus. Então Ramabai percebe que a menina estava cheia do Espírito Santo e o corpo dela todo em brasas. Ela começa a orar em línguas e a orar, e todas as meninas, mais de 300 meninas, até às 6 da manhã haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Meninas de até 12 anos. Esse acontecimento pulou para a casa de auxílio das viúvas. Todas as viúvas, eram mais de 180, todas as viúvas foram cheias do Espírito Santo. E o fato das viúvas e o fato das meninas de até 12 anos terem sido cheias do Espírito Santo, esparramou por toda Mumbai, e agora a cidade inteira estava recebendo o Espírito Santo. Diminuiu a criminalidade, diminuiu a pobreza, sabe, o mundo inteiro sabe que toda a nossa cultura veio da Europa. E a Europa teve 18 avivamentos. E dentro desses avivamentos nasceram escolas. Dentro desses avivamentos nasceram hospitais. O mundo foi mudado dentro dos avivamentos. Por exemplo, no avivamento de Wesley discutiu pesadamente com George Whitefield para terem a abolição da escravatura. Só que George Whitefield, seu amigo das reuniões de rua, era a favor de terem escravos, e o Wesley era contra.
Wesley então lutou toda a sua vida dizendo que não tinha como ter um evangelho cheio do Espírito Santo e ter escravos. E ao final das contas, John Wesley conseguiu acabar com a escravidão. Quando Billy Graham foi pregar na África do Sul, em Johannesburgo, eles convidaram ele. Billy Graham disse que só iria pregar em Johannesburgo se colocassem o fim no apartheid. Você sabe, o apartheid na África do Sul, liderados pelos brancos contra os negros, os brancos estavam na elite da sociedade e acabavam e violentavam, batiam, prendiam, humilhavam os negros. Os negros não podiam participar de reuniões que estavam brancos, igual na América. Então eles assumiram a responsabilidade que as reuniões no estádio onde Billy Graham iria pregar seria frequentada por negros e brancos. Havia 180 mil pessoas dentro do estádio e mais 250 do lado de fora, 250 mil do lado de fora. Foi tão forte que Billy Graham fez 3 reuniões. Mandou armar um som para o lado de fora. Ele fez uma reunião dentro do estádio, depois fez mais 2 reuniões para o lado de fora do estádio. E aquele foi o dia que está na história que acabou o apartheid. Um homem de Deus, por nome Billy Graham, acabou com o apartheid. Então assim, nós temos na história muitos avivamentos que mudaram socialmente a sociedade. Eu acredito que sim. Com o avivamento, você sabe, há uma pesquisa histórica, eu estava lendo essa semana, que todas as pessoas que se convertem em dias de avivamento não se desviam. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Desviar-se é uma coisa moderna. Pergunta para o seu pai, sua avó, tio ou quem quer que seja, eles lá no passado, se alguém se desviava. Mostra para mim um parente seu de idade desviado. Desviado assim, no sentido se converteu lá há 20, 30 anos atrás e hoje está desviado. Desvio. Olha, eu falava com a minha avó, falou, não, e agora? Só vai sair da igreja? Só está chateado com o pastor? Ela falava, homens falham. Era isso que ela falava. Homens falham. Esse negócio de se desviar, de sair da igreja, de mimimi é coisa recente. Aqui é uma pesquisa que mencionam que os avivamentos têm 2 efeitos. Primeiro, todas as pessoas que se convertem em dias de glória não se desviam. Um homem, eu estava lendo esse livro, já li umas 15 vezes, ele foi fazer uma pesquisa em 5 avivamentos. Encontrou gente de idade, gente que participou, por exemplo, novamente de Pensacola em 1995, o avivamento de Londres, teve um avivamento muito poderoso entre os anglicanos também, em 1982. Ele foi muitas histórias sobre avivamento, parentes do irmão William Seymour, lá da Rua Azusa, e perguntou se era comum ver crentes falando, não vou mais na igreja. Na realidade, o que existia e o que existe dentro do movimento é fila para ir na igreja. Quando Kathryn Kuhlman desceu em Toronto, havia uma fila que dava do aeroporto ao estádio. Eu vou dizer uma coisa para você, na quarta passada, nós tínhamos gente sentada no chão, gente de tudo que é lado, aqui o espaço não é grande. Mas se hoje não tivesse chovido, ia ter uma filinha ali. Vai por mim, e nós vamos ver esse dia. Veja, os avivamentos, eles aquecem o coração das pessoas que elas vão para casa com o coração em chamas. As pessoas iam para as reuniões de Charles Finney e batiam na porta de Charles Finney 7 da manhã pedindo, venha pregar para nós, por favor. 7 da manhã, não deixavam dormir. Ele tinha saído tarde da noite. Então está aqui o pastor Ezequias, e pode falar com a gente melhor, na época do missionário Manuel de Melo, e as pessoas brigavam para entrar nos estádios. Eu me lembro uma vez, Benhim estava pregando em Goiânia, meu pai me levou, e havia uma fila tão grande, gente, e o ginásio já estava com mais de 25 mil pessoas.
Você precisa entender que quando nós estamos dentro de um mover genuíno, aquilo gera, veja, é o que eu costumo dizer. Presta atenção. Amós capítulo 8, no versículo 11. Diz, porque derramarei fome e sede sobre a face da terra, mas não de comida e bebida, mas da minha presença. O que esse texto está dizendo é o seguinte: eu não vou saciar a fome de ninguém. O que o Senhor está dizendo é, quanto mais de mim você tiver, mais fome terá. Ele não diz que vai enviar o saciamento, ele vai enviar a fome. Deus não sacia. Quanto mais de Deus você tem, mais sede de Deus você tem. Sabe por que hoje nós vemos tantos desvios e tanta gente, irmão, nós estamos vivendo dia que você tem que quase falar para os irmãos, irmão, pelo amor de Deus, vem na igreja. Imagina, pastor já amanhece mandando um zap. E aí, irmão, tudo bem? Hoje é culto. Quase que implorando. Ou seja, não há fome e não há sede. Mas diante de uma realidade espiritual, as pessoas se juntam. Elas ficam com fome, com sede da presença de Deus. Por quê? Que de alguns anos para cá, veja, antes da pandemia, nós tínhamos 8 milhões de desigrejados. Agora, esse ano saiu o censo, né? Esse ano teve o censo. 28 milhões de desigrejados depois da pandemia. Eu pregava e eu dizia que na pandemia, quando terminar isso aqui, vai ter fila, o povo vai morrer de vontade de voltar para a igreja. Foi nada. O povo se acostumou com a Netflix, se acostumou com o Prime Video, se acostumou com o Globoplay, se acostumou... Acostumou em maratonar, acostumou em chegar do trabalho, tomar um banho, pegar o controle, pegar um café e assistir uma série. Acostumou a tratar culto como se fosse uma série na televisão dele. O diabo conseguiu, gente, o entretenimento é o substituto diabólico da presença de Deus. Se você não tem a presença de Deus, você vai ter que substituí-la por algo que te dá um prazer temporário, se parece. O que acontece? Nós temos bons crentes, crentes que até temem a Deus sem nenhuma fome de Deus, sem nenhuma sede de Deus. Mas o que alegra meu coração é que existe uma profecia que pessoas iriam ficar sedentas do Espírito Santo, que crianças iriam ficar sedentas do Espírito Santo, que o mundo iria ficar sedento do Espírito Santo, as pessoas iriam procurar aonde tem unção. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Quando você pega Mateus 25, no versículo 10, você percebe que Jesus divide a igreja dele em 2 grupos. Literalmente divide. O primeiro grupo é chamado de sábio. O segundo grupo é chamado de... Que coisa linda. Tá vendo? Eles são rápidos. Sábios e tolas. Mas o que caracteriza um sábio ali? Vamos ver se você sabe me dizer. Por que aquele primeiro grupo foi chamado de sábio? O que caracteriza ele como sábio? Olha para você ver o discurso do sábio com o tolo. Sai comprar. O tolo olha e fala assim, dá um pouquinho do que você tem. Fez igual o mago Simão. Me vende essa unção aí. Sabe por que eles eram sábias? Ali no texto diz, porque elas tinham azeite. Na realidade, Jesus separa a sua igreja em 2 grupos. Os que estão cheios da unção e os que estão vazios da unção. O azeite ali é um tipo da pessoa do Espírito Santo. E Jesus está dizendo com todas as palavras. Parte da igreja ama o Espírito Santo. Está cheio do azeite do Espírito Santo. E parte da igreja pouco importa. Então você deve se perguntar, vai por mim, como anda a minha fome por Deus? Será que chegou a hora? Veja,
Isso é sobrenatural que eu vou te dizer. Em 1995, numa cidadezinha de 85 mil habitantes, um evangelista por nome Stephen Hill foi pregar 3 dias, uma conferência de avivamento, igual onde eu prego por aí. E eu sei que uma dessas que eu vou vai explodir alguma coisa. Eu estava agora em Canoas e eu disse, já imaginou essa cidade tão pequenininha aqui, dentro do Rio Grande do Sul, só na cidade de Canoas tem 480 centros de Umbanda. Só na cidade de Canoa. A cidade de Porto Alegre tem mais de 12 mil. É do Brasil as cidades que menos tem igreja e a que mais tem centro de macumba. É verdade, gente. O gaúcho não gosta de Deus, mas de uma mandinga. Não, é sério, seríssimo. Eu fui pregar no início do meu ministério em algumas cidades, lá, por exemplo, uma cidade chamada Lajeado. Ali é chamado Vale do Taquari, é onde nós temos uma igreja também naquele vale, a igreja nossa é Encantado. E fui pregar em Lajeado. No primeiro dia, no segundo dia, mais de 300 moradores da cidade foram para a rua e cortaram a luz do local onde estava tendo as reuniões. Protestando porque não queriam as reuniões. Jogando pedra, estava lá na porta, armou um cerco, disse, não quero saber, não sei o quê. Aí tinha lá um irmão que era advogado, foi lá, chamou a polícia, chamou os moradores, falou assim, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês podem entrar na justiça, vocês podem ir por meios legais, mas impedir o ir e vir e impedir culto é crime. Eles têm direito a culto, você não pode fazer isso. E aí teve que convencer os moradores que eles não podiam fazer aquilo. Eu estava em São Luís, gente, está aqui, ó. Eu e o meu filho, no meio da mensagem, um camarada começou a me xingar. Cheguei perto dele, ele levou a faca e levou para cravar no olho. Eu pus a mão, atravessou a faca na mão. Assim, na frente de todo mundo. Eu estava no interior de Salvador, no interior da Bahia. O camarada veio à frente, sem ninguém pensou, muito rápido, puxou o revólver e disparou. A arma carregada. Não saiu nenhuma bala. O que eu estou falando para você, presta atenção. Avivamento é necessário. Você imagina o seguinte, Stephen Hill chegou em Brownsville, Pensacola. Começou 3 dias numa reunião de avivamento. No último dia, uma menina ressuscitou. Aí eles falaram, vamos fazer mais 3. Fizeram 3 dias e as multidões foram aumentando, e gente batizada com o Espírito Santo. Vamos fazer mais 3. Foram 180 dias de culto. Você sabe, passaram por Pensacola 5 milhões de pessoas. Se converteram 180 mil pessoas. Se você pegar, vai no YouTube e digita avivamento em Pensacola. Está tudo lá e a cores. Você vê lá pessoas descendo na piscina para o batismo, paralíticas, e saindo do batismo andando. O que mais você vê naqueles vídeos é gente se batizada, na hora do batismo, recebendo o Espírito Santo. Sabe, quando eu comecei a assistir sobre o avivamento de Pensacola, e como a cidade inteira aceitou Jesus, 180 mil pessoas aceitou Jesus, mais da cidade inteira o dobro. Porque é avivamento que você leva e é avivamento que as pessoas vêm para ver. Sabe por quê? Você tem que querer avivamento. Não é só porque você vai ser cheio de Deus ou sua família, não. É porque Ele vai transformar sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na realidade, eu gosto de citar esse texto de trás para frente. Eu acho que é mais forte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se não orar, se não se humilhar, se não buscar a minha face, se não se converter dos seus maus caminhos, então eu não ouvirei dos céus e não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra. Viu como é forte? É o mesmo texto.
Em outras palavras, olhando esse texto aqui, não há esperança para uma cidade, para uma igreja, para uma família, se não houver a cada geração um derramar do Espírito Santo. Está na história que de tempos em tempos Deus envia avivamento. Em um desses tempos Jesus volta. Está na história que o Senhor decide visitar uma geração a cada geração. E se Ele não visitar uma geração, essa geração se perde. Está na história também que uma igreja, se a cada 10 anos ela não tiver um derramar do Espírito Santo, ela entra no esfriamento e morte. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Ou seja, de 10 em 10 anos, a igreja tem que ter uma revigoração espiritual, um mover sobrenatural, um up sobrenatural, um número de almas ganhas começa a aumentar, o número de milagres começa a aumentar, o número de gente transformada começa a aumentar. Quando você sabe que essa igreja precisa de um up espiritual, é quando começa a diminuir o número de batizados, quando começa a diminuir o número de almas ganhas, quando começa a diminuir o número de gente se arrependendo, quando as pessoas começam a esconder pecado e não sentir compelidas a se arrepender. Gente, uma igreja que o povo consegue congregar nela e esconder pecados, tem alguma coisa de errado. Porque se é o Espírito Santo que convence do pecado, justiça e juízo, como alguém consegue pecar sem ser compelido a confessar numa igreja que está cheia do Espírito Santo? Tem alguma coisa de errado. Inclusive, uma das coisas que mais acontecia na época dos avivamentos bíblicos e históricos da história da igreja, é que as pessoas tinham um desejo absurdo de confissão. Mas veja, não é uma coisa religiosa, não é uma coisa culposa. É engraçado que quando você está ali recebendo o Espírito, ele começa a mostrar a você aonde você está errado. Mas o Espírito Santo te mostra não de uma forma acusativa, você não se sente acusado, mas você se sente que tem que se arrepender. Por isso que não há avivamento sem arrependimento. Sabe por quê? Porque são os vossos pecados que impedem você de vir a Deus. Olha o que diz o texto. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Sabe o que esse texto está dizendo? Ninguém terá mais de Deus sem temê-lo. Agora você sabe o que é temor? Temor é ver Deus te vendo. Não é saber que Deus te vê, é ver Deus te vendo. Ah, eu sei que Deus está me vendo. Não, não, não. Veja bem. Um filho faz uma coisa quando sabe que o pai não quer que saiba aquilo ali. Mas quando ele vê o pai vendo, é outra coisa. A palavra temor é ver Deus te vendo. E o texto diz a intimidade do Senhor. O que é a intimidade do Senhor? Seus dons, seu poder, seu amor, seus princípios, é para aqueles que o temem. Então, quando nós estamos dentro de um poderoso avivamento, é restaurado o quê? Temor pelo Senhor. As pessoas passam a temê-lo. Sabe, eu acho muito sobrenatural, na época de Moody, por altura de 1822 em diante, Dwight Lyman Moody alcançou quase 4 milhões de almas para Jesus ali na região de Nova York, um pouco por aquela região dos Estados Unidos. E uma das características era que as pessoas queimavam na fogueira seus livros de bruxaria, desenhos pornográficos, jogavam na fogueira seus tabacos, jogavam fora as bebidas alcoólicas sem ninguém falar. É isso que eu estou falando. Olhem bem para mim. Não é possível alguém manter, por exemplo, a amante, alguém manter o adultério, o casalzinho de namorado fazer sexo antes do casamento dentro de uma igreja em avivamento. Não é possível. Sabe por que não é possível? O Espírito Santo vai compeli-los. O mover compele.
Ele vai levar essas pessoas ao arrependimento. Então agora nós nos perguntamos diante desses fatos, por que nós achamos que precisamos de um poderoso avivamento? Porque nós vemos igrejas gigantes, agora aceitando teologia liberal. O que é teologia liberal? Você sabe o que é teologia liberal? É teologia relativista. É tipo assim, isso aqui não está bem assim na Bíblia, não. Jardim do Éden é uma fábula. Não houve bem um dilúvio. Olha, na realidade, Jesus não andou bem sobre as águas. Então a teologia liberal, ela vai relativizar toda a Bíblia. O primeiro teólogo liberal da Bíblia foi a serpente. Foi assim mesmo que Deus disse. Além da teologia liberal, nós temos também essa famigerada hipergraça, que só tem uma pregação nessa teologia, só uma doutrina, a do amor. Nada mais importa, é só do amor. Ou seja, nós estamos agora num sem número de irmãos. Esse dia eu vi um falando que depois de Jesus, a pessoa que mais ministra sobre ele é Renato Russo. Não estou brincando não. Falou essa semana. Ele falou com todas as palavras. Esse homem para mim era cheio do Espírito Santo. O Renato Russo, gente. Um pastor conhecido, famoso. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Entendeu? É o seu nível espiritual que determina quem você ouve, que determina o que você faz, que determina a sua mensagem. Quando eu vejo gente relativizando a pregação e massageando o ego, eu falo, olha esse papel, está agradando a quem? Veja, o cara vinha aqui no microfone e falar aqui, masturbação não é pecado. Para que falar isso? Ele está fazendo um serviço para alguém. Nós precisamos que o fogo de Deus venha consumir madeira, feno e palha, venha encher as igrejas, purificá-las, para que a teologia do céu volte aos púlpitos. Hoje, pregador que fala de oração, de jejum, de santidade, é cafona. Eu ouço todo dia. Que mensagem mais cafona. Legal é ser despachado. De cada 10 palavras contar uma piada. Legal é ser iradão. Deixa-me te falar uma coisa. Olha para mim. A igreja vai viver o maior avivamento da sua história. Será maior que Brownsville, Pensacola. Será maior que o país de Gales. Será maior que o da Rua Azusa, que alcançou 1,5 bilhão de pessoas, que é o movimento pentecostal hoje. Será maior que Atos 2, porque a promessa apocalíptica de avivamento está escrito ali, ó, antes de Jesus voltar, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Antes da minha volta, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Também está escrito, antes da minha volta, eu enviarei fome e sede sobre a face da terra, mas não é de comida ou bebida, é do meu Espírito. Todos estarão com fome do Espírito Santo. A igreja vai voltar-se ao Espírito Santo, terá sede do Espírito Santo. Essa fome vai vir. Tem alguém aqui comigo ou não? Nós temos que ser agentes para abrir a boca e as pessoas desejarem o Espírito Santo. Eu tenho dito, Senhor, põe tuas palavras na minha boca, ou põe fogo nas minhas palavras. Wesley disse a Whitefield disse, por que as multidões te seguem? Ele disse, eu me coloco em chamas e eles vêm me ver queimar. Mas Wesley, qual é o segredo? Ele disse, Whitefield, põe seu sermão no fogo, ou põe fogo no seu sermão. Mas fogo ele tem que ter.
Sabe qual é o segredo? Todo dia eu recebo uma mensagem, alguém me perguntando, me ajuda, eu quero ministrar sobre criança. Esses dias, falou, pastor, eu pego um negócio de palhaço, põe um negócio no nariz aqui, alguma coisa. Como é que eu tenho que me vestir? Eu chego nas igrejas e já pergunto, o senhor vai ministrar só para as crianças? Eu falo, não. Você está equivocado. Você está pensando que o coração delas é o quê? Eu termino as reuniões, elas sabem tudo do Espírito Santo. Eu não me preocupo com o tom que eu falo, as palavras que eu uso. O Espírito Santo falou, pode falar do seu jeito. Eu falo de outro para elas. Eu traduzo para elas. Na linguagem delas. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma visão, não tem uma semana, de um estádio entupido, de crianças por 5 horas, cheias do Espírito Santo. E que isso iria impactar o mundo todo, essa notícia. E aí o Senhor me disse, aprenda, Hernani, você trabalha para elas. Tem uma coisa prestes a acontecer. Todo dia eu saio e falo, será que hoje que vai explodir o negócio? Será que hoje que eu vou colocar a mão na cabeça de um e ele vai vir com a unção de Ívano? Deixa eu te falar. Os homens morrem, a unção deles não. Unção não morre, unção não vai para o céu, unção não fica na terra. O céu não precisa de unção, a unção é feita para quebrar o jugo, e é só na terra que tem jugo. A unção está aqui. Será que você entende o que eu estou falando? Esse ambiente está molhado de unção. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém comigo aqui nessa lida? Tem alguém aqui que entende isso que eu estou falando? Oh! Diga para ela vir, essa menina aí. Ela. Eu já estou com uma fome tão grande, gente, uma sede tão grande que eu não consigo suportar. Essa fome, essa sede, sabe você, é uma virada de chave. Vai acontecer que de um dia para a noite vai virar uma chave. E você vai estar decididamente com uma fome e sede pela presença do Espírito Santo. Não é fome de comida ou bebida. É fome do meu espírito. É fome da minha presença. Sabe, e isso é quando ele começa a mostrar que ele está. Dê a eles agora o Espírito Santo, Senhor. Assim como na Bíblia faziam, nós oramos e falamos, recebam o Espírito Santo agora. Tem uma coisa acontecendo aqui agora. Tem uma coisa acontecendo aqui agora.
Tem uma coisa acontecendo aqui agora. Ele está queimando. Sabe, está queimando você, o meu está. Nós estamos prestes a viver a coisa mais poderosa, sabe? É nos últimos dias que derramarei do meu espírito. Sabe, irmãos, eu não sei se vai ser na minha geração, mas a Bíblia me manda pregar que é na minha geração. Todo pregador deve pregar que na sua geração terá um avivamento, senão essa geração se perde. Vem aqui, garoto. Ore em línguas. Eu libero o Espírito Santo aqui. Eu libero o fogo de Deus aqui agora. Eu libero o fogo de Deus aqui agora. Eu libero aqui agora uma transferência de unção aqui agora. Sabe, irmãos, só tem dois tipos de crente na Bíblia: o que tem unção e o que não tem unção. O que está com azeite e o que não está com azeite. Sabe, esse é o momento que o Espírito Santo está ungindo você. Sinta o óleo quente agora. Sinta o óleo quente agora. Eu já estou vendo a igreja do Senhor Jesus cheia do fogo dele. Eu já estou vendo os púlpitos cheios do fogo do Senhor. Eu já estou vendo pessoas voltando para suas casas, abandonando, saindo das amantes, saindo dos seus pecados. Eu já estou vendo o Espírito Santo transformando, mudando, tirando vícios. O avivamento vai trazer uma mudança sobrenatural nessa nação. O pecado vai sair do púlpito, o pecado vai sair de entre a igreja. As prioridades vão mudar. Eu já estou vendo um poderoso avivamento vindo sobre essa nação. Tem alguém que vê também? Tem alguém que crê isso? Vamos! 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 Ninguém aqui vai segurar ninguém. Aqui tudo tem liberdade. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, sabe, Ele está aqui agora, Ele está aqui agora, Ele é maravilhoso. Vamos, ame o Espírito Santo agora, ame o Espírito Santo agora. Rababassora calabada labalabalabalabalabasso noroquechere calabalabas. Erra calabas, andere canta labalabas, sondorocoche calabas. Oh, precioso, precioso. Sabe, irmãos, aqui na igreja é cultura. As crianças vêm ao altar. Quando elas estão cheias do Espírito, elas vêm ao altar. Então, se você que está olhando isso aqui virou um costume. Quando elas estão cheias do Espírito, elas vêm ao altar. E muitas dizem que elas vêm se entregar como sacrifício ao Senhor. Oh, lá bababá, xerecanta lá bababá, xerecalabá, xerecalabás. Ah, que presença maravilhosa. Põe o fundo musical. Só ame Ele pelo tempo necessário agora. Ame Ele agora, ame o Espírito Santo agora. Como nós te amamos, Espírito Santo. Sabe, eu vejo entrega de dons aqui agora. Tem pastores aqui, me diz o Senhor, que o seu ministério estava parado. Ele está ativando agora. Tem gente aqui que Ele está tirando a depressão. Vamos lá, Graça Church, vamos lá! Vamos lá! Se você está com fome e sede, isso é fome e sede.
Diga: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu tenho fome, tenho sede. Oh, rababababá, saracalabás. O meu coração está em chamas aqui agora. O meu corpo está tremendo inteirinho. Eu estou completamente tomado de um fogo, de uma glória do Espírito. Espírito Santo, desse irmão agora isso que eu estou sentindo no meu corpo agora. Que ele sinta agora no corpo dele. Eu transfiro e retransmito unção aqui agora. Oh, ralabababalabalabalababa. Ore em línguas o mais alto que você puder. Eu sinto que nessa noite o Espírito Santo vai convencer pessoas aqui do pecado, justiça e juízo. Vai levar você a um nível de arrependimento escandaloso agora. E as suas lágrimas serão de arrependimento. Eu vou ficar calado por 5 minutos, porque em 5 minutos vai vir um mover sobrenatural na sua boca. O espírito de visão e de revelação está aqui. Ame o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, está começando a derramar água sobre os sedentos, água sobre os sedentos, água sobre os sedentos, água sobre os sedentos. Vou pedir que as crianças fiquem em pé aqui perto de mim. Olha aqui para mim. Tudo bem? Você está bem? Em algum lugar
uma criança está se cortando. E a mamãe não está vendo. Em outro lugar, o menino está assistindo Free Fire. E depois a mente dele mudada para cometer atrocidades. Nós vimos isso nas matérias. Se o Espírito Santo não vier sobre nossos filhos, netos, sobrinhos, o que o diabo jogou no YouTube, no TikToker, no Instagram, para eles, vai capturar a alma deles, vai roubar. Eu olho nos olhos de algumas crianças, eu vejo uma alma que não existe, criança sem alma, uma alma roubada. Eu estou empenhado nisso, em algo que vai começar na sua casa. A grande característica do que Deus vai derramar é que vai começar dentro dos lares. Essas crianças, qual o seu nome? Quantos anos você tem, Ju? 12 aninhos. Essas crianças vão pregar para seus tios, seus avós, seus pais, cumprindo a profecia de Lucas 1,17, virá no espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu preguei tanto sobre Malaquias 4 e 5 e Lucas 1,17, que teve gente, uns bobão aqui, que falou que eu falava que eu tinha o espírito de Elias. A igreja tem o espírito de Elias. Cada um de vocês, fazendo parte da igreja, devem possuir o espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É aquele mesmo espírito que veio sobre João Batista. Hoje o papel é de quem? Da igreja. Então deixe-me te dizer uma coisa. Deus está movendo e removendo. Deus está movendo os santos e removendo a palha. Eu quero dizer o seguinte: avivamento não vai vir sobre todos, ele vai vir sobre remanescente. Não é sobre todos. Eu quero saber se você quer o fogo de Deus. Quem quer o fogo de Deus?
Então você vai insistir comigo até ele vir. Sabe, nós estamos aqui em alguns cultos com muita intensidade de unção. Muita ou não é? Muita. Eu disse que hoje eu ia colocar a mão sobre cada um de um por um. Eu senti que eu devo fazer isso com o óleo na mão. Eu vou orar por esse óleo. Nós receberemos uma unção muito sobrenatural. Muito sobrenatural. Será na quarta-feira. Mas eu quero fazer um pedido. Os seus filhos não podem ficar em casa nesses cultos. Seus netos, sobrinhos, eles não podem. Você tem que expor eles ao Espírito Santo, ao fogo de Deus. Eles têm que estar expostos. Sabe, eles ficam expostos a Netflix, expostos a YouTube, expostos a isso e entrando espíritos na alma deles. Vamos expor eles ao Espírito Santo. Você chega aqui e fala: Espírito Santo, trouxe meu filho para você. Fala para ele. Espírito Santo, trouxe minha netinha para o Senhor. Qual é o preço disso aqui? Essa menina não consegue segurar o corpo dela por causa da unção. Gente, você não manipula a criança. Você pode manipular muita gente, criança não. Por isso que eu falei: mas Senhor, por que criança? Ele diz: é um sinal que eu estou lhe dando. Sinal. Eu amo isso aqui, gente. Eu não me acostumo. E você também não deveria. Essa menina aqui, ó, vai ficar uns 2, 3 dias assim. Isso é maravilhoso. Eu oro por todos que estão assistindo agora. O Espírito Santo virá sobre sua casa, sobre seus filhos. A todos que estão assistindo essa ministração, o fogo de Deus virá sobre você. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé. Lindos. Fala para mim aqui, qual é o seu nome? Consegue falar? Seu nome? Juliana. Você é da onde? Eu sou de Itaperuçu, Isso fica onde? na região metropolitana daqui de Curitiba. O que você veio? Você estava passando mal? A minha madrinha, que é uma inspiração, ela é muito da igreja, então ela me convidou. E daí eu senti a presença do Senhor me chamando para vir aqui. Que lindo. Você consegue falar? Vem aqui. Aleluia. Qual é o seu nome? Ana Larissa. O que você está sentindo? Está doendo? Eu tô sentindo. Eu tô queimada. Está queimando? Quantos anos você tem, Ana? 11 aninhos. Vem aqui essa pequenininha aqui. Vem aqui essa outra pequenininha aqui. Oi, você é da onde? Qual é o seu nome? Antonella. Você é da onde, Antonella? De Curitiba. Curitiba. Por que você está chorando? Você está triste? Está doendo? O que foi? Tô cheia de Espírito Santo. Você, meu amor, está doendo alguma coisa? Por que você está chorando? Porque eu tô sentindo a presença do Espírito Santo. E você nunca mais foi passar linha, Pedro? Nunca mais foi para a escolinha. Definitivamente abandonou a escolinha.